Muito bem, nesta aula nós vamos então explorar as tabelas do Excel. Então aqui eu tenho aquele nosso intervalinho de dados que nós já trabalhamos com os intervalos nomeados e nós vamos brincar um pouquinho com isso aqui. Pessoal, o que eu tenho aqui é um intervalo, tá? Até a versão 2003 eu só tinha intervalo. A partir da versão 2007 a Microsoft introduziu o conceito de tabela no Excel. Então tabela é um conceito como se fosse aquelas tabelas de dados de um banco de dados, tá? Onde eu tenho um campo, então essa coluna, esse pedaço aqui é como se fosse o campo nome, então o nome é o rótulo desse campo. E aqui abaixo eu sempre vou ter nomes, então eu não vou misturar valores aqui, então esse é um conceito de tabela, cada coluna um tipo de dado, tá? Como é que eu faço para inserir uma tabela? Tem três formas básicas aqui. A primeira, deixa eu só fazer um Ctrl Zoom aqui. A primeira, aqui na página inicial, eu posso formatar como tabela, tá? Então eu posso aqui simplesmente escolher um padrão, um formato desse aqui e formatar como tabela, tá? A segunda forma é aqui na guia inserir e eu posso clicar aqui em tabela, beleza? Vai ser inserida essa caixinha. E a outra forma que eu mais gosto é selecionar qualquer célula aqui e fazer Ctrl Alt T. Então quando você executa essa combinação de teclas, Ctrl mais Alt e mais o T, você invoca já o recurso de criar tabela, que é o mesmo que lá na página inicial, formatar como tabela, ou na guia inserir tabela. Aqui eu preciso confirmar duas informações para o Excel. A primeira, onde está meu intervalo? Então, como eu selecionei uma célula aqui dentro do meu intervalo de dados, o próprio Excel ele já pegou todo o intervalo para mim. E aqui ele está perguntando se a minha tabela, o meu intervalo, a minha tabela tem cabeçalho ou não. Então aqui eu tenho cabeçalho, que são esses rótulos. Se por um acaso não tivesse, eu deixaria desmarcado, tiraria essa marquinha da minha tabela com ter cabeçalhos, e o próprio Excel trataria de incluir os cabeçalhos. Ele faria coluna 1, coluna 2, coluna 3. Sempre vai ter que ter um cabeçalho, tá? Então, se não tem, o próprio Excel cria. Se tem, você marca aqui e clica em OK. Pronto. O Excel já criou uma tabela para mim. Então, a tabela, gente, é um recurso muito legal. Aqui eu tenho os cabeçalhos, aqui eu tenho a minha área de dados e aqui eu tenho toda a minha tabela. Eu posso ter mais uma área, aqui as colunas, né? Então, essa aqui é uma coluna, essa aqui é outra coluna, essa aqui é outra coluna e assim por diante, que são, na verdade, os meus campos. Quando eu estou sem uma tabela selecionada, eu não tenho a guia de tabela. Quando eu clico em tabela, o Excel cria uma guia aqui, a gente chama isso de guia contextual, que é uma guia que ela só será exibida dentro de um contexto. Que contexto é esse? Eu tenho uma tabela, então aparece a guia contextual. Tem outras guias contextuais para gráfico, para várias outras coisas, tá? Essa aqui é a guia de tabela. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer ao criar uma tabela é mudar o nome dela. Por quê, gente? Se eu clicar aqui na guia de tabela, olha lá, vai estar um nome que ele criou para mim, é tabela 1. Tabela 1 não me diz nada, então eu vou colocar aqui, vou chamar aqui ó, de TB e salário, vou colocar aqui, TB salário. E para registrar esse nome, eu tenho que dar o Enter, tá? Tem que ser dado o Enter no final. Então, agora eu tenho uma tabela aqui no Excel, o nome dela é TB salários. Qual a vantagem de usar uma tabela? Primeiro, a formatação, gente. Olha só, eu não precisei ter trabalho nenhum, ele já fez cor sim, cor não, né? Fez o zebradinho aqui para mim, tudo bonitinho. Outra coisa, aqui na guia Design Tabela, se você olhar aqui, ó, eu tenho um botão, algumas opções aqui. Então, linha de cabeçalho. Se eu clicar, eu vou tirar o zoom só para você ver o todo, ó. Eu vou clicar aqui em linha de cabeçalho. Deixa eu... Opa, não é isso aqui, ó. Esse botãozinho aqui, tá? Ó, linha de totais, perdão, falei linha de cabeçalho, né? Falando uma coisa e pensando outra. Então, na verdade, eu quero linha de totais. Então, eu vou clicar nesse botão e olha só o que vai acontecer aqui embaixo. Ó. Linha de totais. Olha lá. Ele criou aqui uma linha de totais para mim, onde ele já incluiu aqui a função soma. Como é que eu sei que a função soma? Está aqui, ó, subtotal. A gente vai ver essa função na subtotal, tá?
Eu sei que ela está somando pelo código aqui, ó, 109, tá? 9 ou 109 é o código de soma para o subtotal. Mas não se preocupe que a gente vai ver essa função mais a fundo. Posso usar em outras colunas também, olha só clicar nessa setinha, como se fosse um filtro, e posso colocar aqui a soma nessa aqui também. Só deixa eu aumentar um pouquinho. Ele também colocou uma função subtotal aqui. Posso colocar aqui, por exemplo, a média não vai adiantar, né? Eu vou colocar aqui a contagem numérica, tá lá, 6. E aqui eu vou colocar a média, vamos lá, ó. Então a média dos salários eu sei que é 20.506. Tudo usando a função subtotal, ó. Então o 101 eu sei que é a média, tá? O 109 eu sei que é a soma. Aqui o 102 eu sei que é a contagem numérica. E assim vai indo. A função subtotal eu posso escolher quais são as operações matemáticas que eu quero fazer dentro dela para ela subtotalizar para mim. Legal, esse é um recurso. Não quero mais isso, simplesmente tiro a marquinha da linha de totais e tudo voltou como era antes. O que é legal disso aqui, gente? Eu vou colocar aqui um nome. Aqui eu vou dizer que eu quero o imposto de renda retido na fonte, tá? O nome eu vou escolher aqui a Tereza. Legal. E nós vamos usar a função procv que nós já vimos na aula ao vivo, né? Então, igual procv. O valor procurado, então, vai ser a Tereza. E agora, o legal disso aqui, gente, é que eu não preciso mais ficar selecionando o meu intervalo, tá? Eu posso simplesmente invocar a tabela. Então, a minha tabela começa com TB e está lá, ó, TB salário. Vou fazer um zoom para você ver melhor. TB salário. Dou um tab para aceitar ela e agora eu vou abrir colchetes. Por que eu vou abrir colchetes? Porque eu posso escolher algumas áreas dessa tabela. A primeira delas aqui que tem, ó, que estão entre parênteses aqui, são os campos. Então, campo nome, campo bruto, campo INSS, imposto de renda, prêmio. E aqui eu tenho alguns sustenidos ou hashtag para dizer se eu quero tudo. O tudo é toda a tabela. Eu não quero tudo, eu quero só a parte de dados, tá? Mas eu poderia escolher cabeçalho ou somente a linha de totais. Por que eu quero só os dados? Eu quero só esse miolo dela aqui, ó. Só o miolo, tá? Vou clicar no tab e agora vou fechar o colchetes. Legal. Agora eu vou dizer qual a coluna que eu quero como resposta. A coluna que eu quero como resposta é a coluna do imposto de renda. procv procura na primeira, imposto de renda está na 1, 2, 3, 4. Então eu vou digitar 4 aqui e vou dizer que eu quero exatamente igual, uma correspondência exata. Clico no Enter e está lá o valor. A diferença, gente, olha só, eu chamo a tabela e chamo o campo, tá? Então tem uma diferença gritante nisso aqui, tá? Não tem mais aquelas referências, não precisa travar. Então, é bem legal. Acostume-se a usar tabelas que vocês vão ver que é muito bacana. Deixa eu fazer um Ctrl+, aqui para incluir umas linhas. Quero só um exemplo aqui, gente. Ó, eu vou clicar em igual. Opa, tira esse menos, igual. Eu vou pegar um valor aqui, qualquer. Olha só o que acontece. Eu tenho aqui o nome da tabela, porque eu cliquei em uma célula que está dentro da tabela, e entre colchetes eu tenho @prêmio. O que significa isso? Significa que da minha tabela TB salário, que é isso tudo aqui, do meu campo prêmio, eu quero esta linha, ou seja, a linha que eu estou aqui. Quem já assistiu o Excel Essencial, a gente viu o operador de referência arroba. Esse é o operador de referência arroba, que significa esta linha. Então eu vou dar um Enter e está aqui. Se eu copiar essa célula para cá, olha o que vai acontecer, 1177. E a sintaxe é exatamente a mesma, @prêmio. Ou seja, esta linha que eu estou no campo prêmio da tabela TB salário. Então, tem algumas diferenças de como eu invoco as células, ou os intervalos, ou as colunas, ou os registros, né? Porque numa tabela a gente não tem a célula, mas a gente tem os registros. Então, como eu invoco os registros, que não é mais aquele negócio de A1, A2, A3, né? Agora eu tenho o nome do campo, e pode ser essa linha, ou pode ser o campo todo, etc. Deixa eu criar mais uma linha, uma coluna aqui. Se eu fizer assim, ó, igual, e pegar aqui, ó, toda a coluna, tá vendo como muda o meu ponteiro de mouse? Ó, TB salário prêmio. Vou dar um Enter, olha lá, ele trouxe toda a coluna de prêmio. Então,
Tem algumas vantagens? Tem. Aqui, se eu pegar assim, ó, igual, e selecionar a linha aqui, ó, tá vendo que tá mudando o meu ponteiro de mouse com uma setinha, uma setinha para a direita, ó, clico nela, o que vai aparecer? Ele selecionou A6 e 6, dá um enter, olha lá, ele trouxe todo aquele meu campo. Então é muito legal, gente, muito legal mesmo, olha só. Olha que bacana, tá? Então, isso aqui é fantástico. E olha lá como é que ficou a minha célula aqui, a 5E5, tá? Então, é muito bacana usar as tabelas do Excel. Dá um ganho de produtividade tremendo. Então, comece a usar, então, tabelas, você vai ver o ganho de produtividade que você vai ter. Eu sei que no começo a gente estranha um pouquinho, porque está acostumado com aquelas referências, o travamento, aquele troço todo, mas aqui na tabela você tem um ganho de produtividade e conforme você vai usando, você vai perceber isso. Um forte abraço e até a próxima aula.